convidada mais do que especial, estreando a participação feminina no Rivotril, ela, que é a mãe da Júlia, esposa do Daniel, que atua no mercado securitário há mais de 8 anos no Brasil e o ano passado foi a número 1 num universo de mais de 1.700 vendedores, Life Planners, da maior empresa de seguros do mundo aqui no Brasil, batendo o recorde dos 20 e poucos anos que essa empresa atua no nosso país. Eu tenho a honra de ter hoje no Rivotril a minha amiga, a minha companheira, parceira de mentoria com o nosso querido Joel J, Dani Martins. Obrigada! Seja bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui, eu sou super fã do Rivotril. Só tem gente incrível de convidados, estou muito honrada. E hoje, estreando a participação feminina, sim, a Dani, que é uma referência no universo que muitos homens, né, vários anos, ganhavam lá, tu já me contou essa história. Sim. Eu queria que tu iniciasse o nosso Rivotril te definindo, te apresentando para os poucos ouvintes que não te conhecem. Bom, eu sou a Dani Martins, eu tenho 35 anos, né, como você disse, casada com o Daniel, mãe da Júlia. Eu sempre sou ainda uma pessoa muito sonhadora, que sonha com coisas grandiosas, de uma família muito simples, mas que ao longo de toda essa trajetória pôde, com muito esforço, muito trabalho, construir coisas relevantes e poder agora influenciar e tocar a vida de tanta gente. Então eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada e é uma honra estar aqui, dividir a minha história, a minha vida, a minha família com você, né? Porque o Daniel, a gente está ali todo mundo juntos, então eu estou muito feliz. Obrigada. Dani, tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Eu queria que tu iniciasse também esse Rivotril contando um pouquinho da tua trajetória, né? São mais de 8 anos já no mercado. Sim. E atuando numa empresa que a gente tem como referência, eu digo até na própria XP, né? O treinamento de vendas da XP, ele foi, né, baseado no treinamento, eu vou revelar o nome dessa empresa, que é a Prudential, né, que é parceira da XP também. Sim. E que dentro da Prudential ela tem não só como referência na XP, mas como mercado geral de seguros no Brasil, de vendas no mundo, a Prudential é uma referência. E como é que tu, nesse mercado, nesse universo tão competitivo e predominantemente de homens também, conseguiu se desenvolver nesses 8 anos? Conta para mim como é que foi o início até chegar ao número 1. Tá. Bom, eu trabalho com vendas desde os 15 anos de idade, né? Muito cedo, eu acho que puxei isso da minha mãe, eu já descobri essa habilidade de comunicação, de conexão com as pessoas e aos 15 anos eu vendia revistinha na rua. A gente tinha, né, minha família é muito simples e nas férias eu vendia kits de revistinha de colorir nos comércios perto da minha casa, porque era a forma que eu tinha de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, poder comprar algumas coisinhas para mim, pagar um dentista, fazer alguma coisa que minha família na época não podia fazer, né? E aí, aos 19 anos de idade, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa. Inicialmente era para ser secretária do diretor, depois fiz uma análise de perfil, vi que não servia para ser secretária. Eles falaram, olha, você tem um perfil comercial, a gente vai abrir uma vaga aqui e se você quiser, né, o salário é menor, mas tem comissão. Eu falei, olha, eu gostei dessa ideia. E aí no final do primeiro ano eu já tinha atingido o máximo de comissão que um vendedor lá da empresa tinha alcançado. E aí os acontecimentos foram mostrando para mim que eu estava na minha área de talento, né? Que negociar, estar com clientes era a minha área de talento. E eu fui me desenvolvendo, fiquei nessa empresa mais ou menos uns 5, 6 anos, até que eu recebi o convite para trabalhar na Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo, né? Uma referência mundial. Eu tinha 26 anos. 26 anos. E aí, na mesma época que eu recebi o convite, eu fui viajar a primeira vez para os Estados Unidos e eu cheguei lá na Times Square e quando eu olhei lá no topo da Times Square tinha o símbolo da Prudential. Eu falei, nossa, essa empresa é muito grande, porque eu não conhecia ela antes, né? Eu conheci quando eles me convidaram para o processo seletivo. E aí, bom, entrei, isso foi mais ou menos dezembro de 2012 aproximadamente, e aí
fui para os treinamentos e no começo, claro, com um pouco mais de dificuldade, né? Era uma coisa que eu nunca tinha vendido. Seguro, eu nem acreditava que isso era uma coisa importante, eu nem entendia por que proteção financeira é relevante, por que todo mundo tem que parar para pensar nisso em algum momento. Mas fui treinando, fui me desenvolvendo. Algumas metas eu não consegui atingir logo no meu começo. E aí eu percebi, Rivo, que eu precisava me desenvolver. Que embora eu tivesse o talento e a habilidade, eu precisava lapidar isso. Porque eu tinha objetivos muito grandiosos. Só que para eu atingir os meus objetivos, eu tinha que internalizar algumas melhorias em termos de inteligência emocional, de visão sobre mim, visão sobre o cliente, conhecimento de perfil de pessoas, conhecimento do mercado. Então eu comecei a estudar muito. E aí quando eu comecei a estudar, os meus resultados começaram a melhorar. Então eu tinha as minhas metas, meus objetivos, fui construindo e nesses 8 anos, quase 9 anos vai fazer, eu me qualifiquei 8 vezes entre os melhores do Brasil, 6 vezes entre os melhores do mundo, né? A gente tem um reconhecimento que chama Top of the Table, do MDRT, que é um instituto mundial que reconhece os profissionais de seguros mais bem pagos do mundo e geralmente no Brasil tem 3 ou 4 pessoas que se qualificam somando todas as seguradoras, então já me qualifiquei 3 vezes também dentro desse título e na última classificação fui eleita aí a número 1 de vendas do Brasil. Então é isso, um pouquinho da minha trajetória desses últimos que lindo, Dani. Quase 9 anos. E quando é que foi esse insight que tu teve? Quando é que foi o momento que tu teve um insight que tu disse, eu preciso fazer isto para ter performance? Né? Eu preciso ser diferente, porque eu participei da tua última mentoria, né? Dei uma palestra para os teus mentorados sobre planejamento financeiro, sobre processos de investimentos, independência financeira. Sim. E a gente dentro do mercado de assessor de investimento sempre fala que o primeiro passo é a proteção para o cliente. Uhum. Depois que tu protege o teu patrimônio, que tu tem lá a sua proteção até financeira para caso tu perca o emprego ou tenha algum problema, mais a proteção do seguro, né, a proteção até para sucessão, a gente fala muito. Quando é que tu teve um insight para desenvolver, digamos, o teu modelo? Né, um modelo Dani, até se eu posso chamar desse jeito, né? Porque eu sei que o modelo da Prudential ele é copiado por muitas seguradoras, por muitos vendedores, né? E é um modelo consagrado no mundo todo. E quando é que tu teve esse insight para desenvolver, para fazer algo mais para ser a número 1? Né? E existe, eu posso chamar que existe um método Dani? Olha, sim, eu acho que sim. A Prudential é uma referência hoje de treinamento de vendas, né, no Brasil e no mundo. Ela é usada como benchmarking para inspirar aí várias outras seguradoras e empresas em termos de técnica de vendas. Eles são realmente muito bons. E eu usei esse modelo por um tempo, só que chegou um momento que eu precisei romper algumas barreiras que eu tinha, até internas, né, para eu atingir resultados maiores. Então, é um modelo inicial de treinamentos muito bons, mas quando a gente quer performar mais, na minha opinião, tem coisas que também são muito importantes que precisam ser consideradas dentro de um treinamento de vendas. Então, quando que eu despertei? Quando eu não estava performando da forma que eu queria. Quando o meu resultado não estava compatível com as minhas atividades de vendas. Então, eu me vi numa situação de que eu queria um resultado extraordinário, mas aquilo que eu estava usando de ferramenta não estava sendo compatível com onde eu queria chegar. E aí eu falei, bom, eu preciso estudar mais, né? E a primeira ficha que me caiu foi que eu não tinha atingido uma meta no primeiro ano por falta de inteligência emocional. Porque eu deixei a ansiedade tomar conta, a gente tinha uma meta semanal e chegava, tipo, na quinta-feira, se eu não tinha batido a meta, eu já estava infartando, sabe? Tipo, meu Deus, não é possível, eu tenho que conseguir. E eu comecei a perceber que a cabeça do vendedor, ela manda muito no resultado. A mentalidade, a forma como ele se enxerga, a forma como ele enxerga o outro, a forma como ele faz a gestão das emoções dele e do outro, como ele lida com a ansiedade, como ele lida com o não.
às vezes do cliente, né? Quando ele lida com algo que ele estava achando que ia dar certo, mas por algum motivo a venda não aconteceu. Então, isso determina muito o resultado de um vendedor, né? Geralmente as pessoas querem, eu vou performar mais em venda. Elas já começam a treinar a parte técnica, né? Vamos treinar uma abordagem, vamos treinar como a gente apresenta um projeto para o cliente, como a gente faz uma reunião, mas tem um passo antes disso, que é a origem, que é o que acontece dentro da gente. Então, isso eu me despertei assim muito cedo e eu falei, eu preciso me aprofundar em inteligência emocional. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui fazer cursos psicométricos para eu começar a entender qual que era o meu perfil comportamental mesmo, quais eram as habilidades mais fortes que eu tinha, no que eu realmente era boa, sabe, como pessoa, como eu podia lapidar e fortalecer os meus pontos que já eram fortes, mas que eu poderia expandir eles ainda mais. Então eu comecei 1 ano depois, eu fiz um curso de análise de perfil comportamental. Com isso eu me entendi mais, eu percebi mais quem eu era e eu também comecei a ter mais sensibilidade para conhecer meu cliente. Isso tudo lá no início? Tudo lá no início. Eu tinha assim 1 ano mais ou menos, um ano de atividade. E aí depois disso, o que eu queria? Além de ter uma alta performance emocional para lidar bem com a minha atividade e focando no resultado que eu queria ter. Eu quis me posicionar num mercado de mais alta renda. Então, eu quis me posicionar promovendo uma proteção financeira e patrimonial para clientes que já tinham patrimônio. Porque é assim que funciona nos países de primeiro mundo. Eu queria trazer esse conceito europeu, asiático, americano para os empresários, para as pessoas que já tinham patrimônio consolidado ou que estavam, né, um pouco mais avançados no processo de enriquecimento. Só que para isso eu percebi que eu precisava me aprimorar ainda mais. Então, aí sim, eu comecei... Aí eu reli um livro que para mim é extraordinário, que chama Alcançando Excelência em Venda para Grandes Clientes, o método Spin Selling, do Neil Hackman, que é incrível. Sim. Então eu comecei a estudar técnicas para esse público de posicionamento, de como estruturar uma reunião, de como ser mais assertiva na minha comunicação, e aí foi. Depois fiz curso de inteligência emocional, análise de perfil, fiz mais de 200 horas de curso de coaching para neurociência mesmo, para entender o cérebro humano, neurovendas, e aí foi. Dani, te ouvindo, eu tá pensando que isso tudo veio lá no 2º ano, né, após o teu primeiro ano, após algumas decepções, vamos dizer assim, na tua performance, ao menos, e tu já ter essa visão, te programar para te treinar, e daí a gente vê aquela famosa frase, né, que não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Isso foi uma construção que tu fez. Mas quando é que foi? Porque daí aconteceu que alguns anos tu bateu na trave, né? Alguns anos tu veio vindo porque tu bateu o primeiro lugar, que acredito que tu almejava desde lá do 2º, 3º, 4º ano, quando tu começou a performar e chegar entre as 10 primeiras, vamos dizer assim, porque alguns anos tu foste ali entre as 10, entre as 5. Quando é que foi que tu virou a chave que tu disse, este ano, num ano de pandemia, num ano que aconteceu uma reviravolta no mundo inteiro, quando é que foi que tu virou a chave e tu disse, esse é o ano que eu vou ser a número 1? Tá, isso é muito claro para mim, porque assim, por incrível que pareça, eu não queria ser campeã antes, né? Eu estudava para performar e sim, por várias vezes eu fiquei entre top 20, top 10, top 5. Eu nunca tinha almejado o primeiro lugar. Na minha cabeça, era um preço muito alto, sabe? E eu pensei, puxa, acho que é muito difícil, né? Até uma convenção que a gente estava, em 2015, tava minha mãe e meu pai do meu lado, o Daniel, e daí quando entrou o campeão, eu já devia ter uns 3, 4 anos de atividade, e quando entrou o campeão, a minha mãe disse assim, filha, um dia vai ser você. Isso era que ano? Isso era 2015, 2016. E aí eu pensei assim, ela não sabe o que ela tá falando, é muito difícil. E no fundo eu acreditava que não era para mim. Eu acreditava que eu era muito boa, muito competente, mas o primeiro lugar era muito grandioso para mim, né? Só que aí eu fui amadurecendo e depois eu descobri que eu não decidia ser por medo de me frustrar e de não conseguir ser, né? Eu falava assim, é um sonho muito grande, top 10 já tá ótimo, né? Faziam 9 anos que uma mulher não ganhava o primeiro lugar de vendas. E aí eu vou te dizer o que mudou a chave. A chave mudou porque eu decidi ser.
Então, no ano de 2020, quando começou a pandemia, a gente estava até em mentoria com o Joel, você estava até na sala esse dia, e aí ele falou, qual que é o objetivo de vocês para esse ano? Eu falei assim, olha, no passado eu fiquei top 5, esse ano se eu ficar top 10 tá ótimo. Aí ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, por que não o primeiro lugar? Aí eu falei assim, porque o primeiro lugar, não sei, eu acho que é um preço muito alto. Aí ele falou, se você ficar em primeiro lugar, eu vou na convenção te aplaudir lá de pé e te reconhecer pela sua decisão. Ali, eu já senti um negócio, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. E agora, né, eu fui desafiada naquele momento, mas ali eu ainda não decidi ser campeã. Isso foi mais ou menos em fevereiro. As coisas foram acontecendo, o primeiro semestre foi muito bom, apesar da pandemia, eu tive resultados muito bons, e quando foi em julho, agosto, eu já estava top 5. Só que em julho a minha mãe faleceu, e aí eu, por uma série de razões e por aquilo que ela tinha dito para mim em 2015, 2016, que eu seria campeã, eu falei, então eu vou decidir, eu vou tomar uma decisão irreversível e eu vou até o fim. Isso foi tipo em agosto, assim, e a meta terminava em janeiro. E depois que eu decidi 100% de corpo, alma, com todas as células do meu corpo, todas as coisas convergiram para aquilo. Em todos os sentidos. Então, o que virou a chave, o que fez com que eu conseguisse foi a minha decisão de querer e estar pronta para realizar aquilo que eu estava pronta, só faltava eu decidir. Meu marido falava assim, você já era campeã, só faltava você decidir ser de fato, né? Então essa decisão mudou tudo. Na minha cabeça, no meu coração, foi assim, avassaladora. Eu te ouvindo e tendo passado contigo, né, nesses momentos, assim, tanto da frase do Joel no encontro da mentoria e a passagem da tua mãe, eu acho que isso tem um significado muito forte, né? Muito. Nessa decisão e talvez eu acho que a tua resposta não é só a questão de que tu decidiu. Acho que veio um sinal mesmo, assim, mais forte, que era o teu momento, né? Sim. Porque... Sim, também. Né, um ano muito difícil. Sim. Um ano que eu também... Nesse ano também eu perdi minha mãe, então eu lembro... Foi logo um pouco depois, né? Foi. Foi. Mas... Foi sim, foi muito difícil, muito difícil. A gente não esperava que isso aconteceria, né? Foi bem no meio, assim, obviamente eu já estava almejando ali o primeiro lugar, mas eu não tinha, talvez, decidido, sabe, de corpo, alma, e ainda não tinha, mas era algo que eu já queria, né, que eu já tinha falado, não, acho que eu vou tentar, acho que eu quero. E já tinha sido profetizado. Já tinha sido profetizado por ela. Então, assim, foi, sem sombra de dúvidas, foi uma forma de eternizar esse legado dela, sabe, na minha vida. Lindo. E aí eu entendi também, de uma forma bem espiritual também, né, nessa relação que eu tenho com Deus, de que tinha um propósito, né? Todo grande resultado traz consigo uma responsabilidade. Todo grande sucesso traz consigo uma responsabilidade. E na minha visão, a responsabilidade é transformar a vida das pessoas. Então, quando eu decidi, eu vi e eu pude perceber de maneira mais clara a influência que eu tinha na vida das pessoas, eu pensei, eu vou influenciar mais ainda, porque eu vou ter ainda mais autoridade para poder, de fato, tocar a vida delas e fazer com que elas também performem, com que elas também queiram ser campeões, né, da vida delas. Nem que seja da vida delas, mas que lindo. Isso. Vamos tomar um gole de Rivotril? Vamos. Vamos brindar aqui um Rivotril para nós seguirmos e falar de um assunto que eu gosto demais. Tá. Que é um público que eu amo de atuar e que é o meu público-alvo, que é o cliente de alta renda. Tá? E quando é que o que tu fez, o que tu faz para conquistar esse público? Como é que tu te preparou para um público que eu digo, o cliente de alta renda não é que assim, a gente busca, o tempo todo eu digo que a missão minha é ajudar o brasileiro a investir melhor. Todo o brasileiro. A gente hoje na Ativo tem algumas divisões, né? E a gente atende qualquer cliente, desde um cliente que entra para aprender, porque a gente precisa ensinar, mas a gente tem esse cliente, né, que também às vezes sabe conquistar, mas não sabe investir. O brasileiro não tem educação financeira em nenhuma etapa da carreira de estudantil dele. E quando é que tu virou a chave e tu disse, eu vou atender o cliente de alta renda
que é um cliente que eu também me identifico e busco atuar, porque nem sempre tu sabe investir aquilo que tu sabe conquistar. São dois patamares diferentes. E nem sabe, e às vezes tu não te dá conta da questão da necessidade da proteção e da sucessão também, que nesse país tem impostos muito altos e tudo mais. Quando é que foi que tu virou a chave para esse público? Esse é um público que ele é mais exigente, né? As pessoas que têm mais sucesso são pessoas que elas não são... São pessoas mais esclarecidas, pessoas que têm um nível de exigência e de inteligência maior. E eu não via muitos profissionais no mercado que falavam sobre proteção financeira e seguros que tinham capacitação para atender esse público, né? E eu decidi que então eu me capacitaria para atender. Por quê? Porque a proteção financeira e patrimonial ela é muito importante. Para um pai de família que não tem patrimônio nenhum e que se morrer ou se acontecer alguma coisa vai deixar a família numa situação difícil, mas também para o pai de família, para o empresário, para o investidor que depende da sua capacidade produtiva para continuar enriquecendo, que precisa dar valor para tudo aquilo que ele construiu, né? E numa situação de vulnerabilidade, não dilapidar o que ele construiu, para que ele tenha mais facilidade em transferir o patrimônio que ele levou uma vida para construir para os seus herdeiros. Então, o seguro, embora não seja cultural no Brasil ainda, né? Porque a gente, graças a Deus, está mudando essa realidade, mas ele é de extrema importância. Então, eu fui estudar isso fora do Brasil. Eu participei de vários congressos em outros países para entender como que um empresário americano, japonês, europeu, como que eles faziam para proteger o patrimônio deles e para ter ferramentas inteligentes de sucessão empresarial e patrimonial. Então eu decidi me especializar mesmo nisso, né? E aí com esse conhecimento diante dos clientes, eu pude trazer informações relevantes, muito conhecimento e expandir, abrir a mente deles para entender sobre a importância desse assunto. Então hoje a maior parte dos meus clientes são clientes de alta renda, são grandes empresários, tenho clientes bilionários na carteira, mas pessoas que entenderam, compreenderam a eficácia de uma ferramenta inteligente de proteção financeira e patrimonial, que já é praticada no mundo inteiro e que no Brasil não era simplesmente por falta de cultura, né? Então, hoje eu sou posicionada dentro desse grupo e as pessoas me recomendam muito dentro desse mercado. Então, eu sou muito feliz atendendo eles e eu percebo que a gente faz muita diferença na vida deles, sabe? Pegando um gancho do que tu, falando que tu é muito feliz, da melhor life planner do Brasil a uma carreira de mentora, que tu lançou a tua primeira turma de mentoria, que foi um sucesso. Ontem eu tive a oportunidade de jantar com alguns dos melhores dessa turma. Tá lançando a tua segunda turma. O que cada uma, da melhor life planner do Brasil, da carreira de life planner e hoje como mentora, o que cada uma dessas duas atividades faz o teu olho brilhar? Assim, qual que é o que mais faz o teu olho brilhar e qual que são, vamos dizer, as melhores coisas que tu traz dessas duas profissões e desses dois momentos da tua vida? Difícil essa resposta, Rivo. Eu gosto muito das duas coisas. Eu amo os meus clientes, eu amo trazer conhecimento, inteligência para eles e desenhar estratégias inteligentes para eles que eles fiquem satisfeitos, né? Mas eu amo também ser mentora, eu amo ensinar. Eu já palestro para Life Planners desde o meu segundo ano como Life Planner, então eu já treinei mais de 1000 vendedores de seguro, assim, de forma gratuita, né? Durante muitos anos eu dei muitos treinamentos gratuitos, ensinando o que eu fazia, compartilhando, assim, abertamente tudo que eu fazia, pelo meu interesse genuíno de contribuir com a vida das pessoas. Eu tenho prazer em contribuir, sabe? Isso me traz muita felicidade. Só que aí, quando eu me tornei campeã, eu falei assim, eu tô pronta. Eu já sei o caminho agora. Eu sei desde quando eu comecei, com todas as dificuldades, tudo que eu construí para chegar no máximo potencial que um vendedor pode chegar, né, no nosso ramo. Então eu tô pronta para ensinar outras pessoas a trilhar esse caminho. Então hoje eu sou uma mentora, né, eu assumi esse posto mesmo. Tive a primeira turma, tive 150 mentorados, a gente faz uma imersão de 3 meses sobre vários pilares para atingir o máximo do potencial em vendas. Tem autoconhecimento, neurovendas, processo de vendas, networking, cliente de alta renda. Então, assim, é incrível e eles tiveram resultados, assim, absurdos. Ontem você conheceu alguns deles.
E é muito gratificante. Então, assim, eu gosto muito das duas coisas, mas eu acho ainda que transformar a vida do vendedor e dizer para ele que ele sim pode enriquecer sendo vendedor e ele pode realizar todos os sonhos dele é algo que eu acho que aquece muito meu coração. Tu sabe que eu vim da área de comunicação, né? Meu primeiro podcast foi com o Arthur Bender falando sobre personal branding. E eu trabalhei anos com ele, né? E a gente trabalhava com planejamento de comunicação e planejamento de branding para pessoas também, né? E o tempo todo a gente vende. O tempo todo a gente está vendendo, o tempo todo é sinais. Aquela roupa que tu usa, o jeito que tu come, o jeito que tu te veste, né? O jeito que tu caminha, o jeito que tu fala, o que tu comunica, né? A gente é sinais o tempo todo, né? Passando sinais. Então, eu acho que é maravilhoso isso, porque as pessoas acham que não vendem o tempo todo, mas elas vendem para o professor lá no colégio, elas vendem para a primeira namorada, né? Elas vendem para o marido, para a mulher. Todo mundo é vendedor. Tu vende o tempo todo para conseguir Todo mundo é vendedor. Eu falo isso. Eu acho que uma das maiores habilidades das pessoas de sucesso que eu conheço é que elas sabem se vender. Essa é uma grande habilidade. Claro, de forma transparente, genuína, né? Você não pode falar aquilo que você não é, mas aquilo que você é, você tem que saber falar de uma forma muito boa. Porque essa é a única maneira que as pessoas vão ter, né? De te conhecer mesmo. Então, todo mundo é vendedor. As pessoas só têm que aceitar isso. E eu até, agora pegando um gancho dessa questão da mentora Dani, que eu tive a honra de participar da formatura, vamos dizer assim, daquele grupo de 150 pessoas, que foi maravilhoso, um evento digno de Prudential mesmo, digno de XP, digno dos maiores eventos que eu já fui dessas empresas, muito bem organizado, comida maravilhosa, foi um evento no meio da pandemia, todo mundo testado antes, chegamos mais cedo, toda a questão dos protocolos todos cumpridos, mas foi um evento maravilhoso que o Joel palestrou, Caio Carneiro palestrou, lembro de muito bom grado desse grande evento. E o que foi mais gratificante para ti nesse momento, que tu estava celebrando com as pessoas, que tu teve um aumento de vendas também naquele período, que eu me lembro que alguns falaram de 30% a mais, 40% a mais, alguns vendendo as maiores apólices dele durante ou após a mentoria Dani Martins, né, formando campeões. Como é que foi formar esses campeões e aquele momento gratificante daquele evento? O que tu sentiu? Como é que foi aquele evento? Que eu sei que foi maravilhoso e emocionante também. Foi, muito emocionante. Eu lembro de ter subido no palco assim e ter olhado aquele monte de gente em pé, todo mundo emocionado, aplaudindo, e eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, o que é isso, sabe? Rivo, eu sou uma pessoa de resultado, né? Eu acho que resultado é inquestionável. Então, assim, tem resultado, você gera autoridade, enfim. Só que eu vou te falar que o desenho da mentoria Formando Campeões tinha esse objetivo, né? Eu quero que vocês performem mais, eu quero que vocês vendam mais, eu quero que vocês aumentem o faturamento. E a gente tinha métricas para acompanhar isso. E muitos venderam muito mais, assim. A gente teve uma média de aproximadamente 30% de crescimento na turma inteira, em termos de venda. Mas a gente teve muitas pessoas que venderam as maiores apólices, que tiveram os melhores resultados financeiros durante a mentoria e continuam tendo depois dela. Mas eu vou te falar que os depoimentos que mais me emocionavam eram as pessoas dizerem assim, Dani, profissionalmente foi maravilhoso, foi incrível, a gente cresceu, a gente aprendeu, mas o que foi mais incrível pra gente é que a gente aprendeu o que é ser campeão da nossa vida. Porque ficar em primeiro lugar só tem um. E não é certo ou errado se a pessoa quer ou não ser primeiro lugar, mas ser campeão da vida é incrível, assim. É incrível, porque eu nem acredito que vale a pena você chegar em primeiro lugar negligenciando outras coisas que também são incríveis e são muito importantes, né? Chegar em primeiro lugar negligenciando a família, negligenciando sua fé, negligenciando o amor que você tem pelas pessoas, negligenciando ética, não vale a pena. Então, assim, é muito mais do que ser campeão do primeiro lugar. É ser campeão da vida, é ser campeão das suas metas, é ser campeão com a sua família, é ser campeão como pai, como mãe. Então, os maiores depoimentos que eu mais me emocionei foram os que falaram assim, hoje eu sou campeão da minha vida. Hoje eu reestruturei minha família, hoje eu entendo que é importante eu ter tempo de qualidade para os meus filhos, eu consigo olhar no olho deles e dizer que eu amo. Não tem preço isso para mim. E tu me deixou uma pergunta picando agora. O que para Dani Martins é ser campeão?
Ser campeão para mim é você... Para mim, tá? É ter Deus em primeiro lugar, sempre. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida Ele me carregou no colo. E Ele é meu sócio, Ele é meu amigo, Ele é quem me dá sabedoria todos os dias. Porque eu preciso fazer, sabe? Depois é a família. E não negligenciar e não trocar isso por nada. E a saúde, que é muito importante, porque sem ela a gente também não consegue nada. E a lealdade, sabe? É ter resultados, é se tornar uma referência sem abrir mão dos seus princípios de vida, dos seus valores, daquilo que você é, da sua essência. Porque só estar em primeiro lugar é muito pouco. É muito pouco quando você olha todo um contexto. Então, ser campeão da vida é isso. É ter Deus, ter a família, os amigos e cuidar da saúde e ter resultado. Tu me deu mais um gancho para um spoiler agora. Tu acredita que o meu próximo podcast eu vou trazer uma outra mulher maravilhosa para falar de saúde. Sim. E ela cuidou da minha saúde, vem cuidando da minha saúde, que é a querida... Não, eu não vou dizer o nome dela. Não diz. Eu não vou dizer o nome Faz suspense. dela. Eu vou fazer suspense. Mas o próximo podcast, o tema vai ser saúde. É imprescindível, é muito importante. E ela me fez perder já 16, 17, 18 quilos que eu tô Olha aqui. que maravilhoso. E vou perder mais um pouquinho. Tá vendo? Né? Sucesso, um escritório da XP maravilhoso, uma família incrível, com saúde. Você é campeão da sua vida. Campeão da minha vida. Campeão da sua vida. Obrigado. Que orgulho, nós somos campeões. Obrigado, Dani. Dani, vamos falar de uma coisinha agora que talvez não seja tão agradável. Pagar um seguro. Sim. Já teve situações óbvias, né, durante esse tempo todo, mas eu já ouvi alguns depoimentos, porque tu sabe que eu já fiz, né, alguns cursos de vendas da própria Prudential. Quando a Prudential fez parceria com a XP, eu participei das primeiras turmas, né, e eu sempre vi a importância. E eu falo para o meu cliente que o assessor de investimento, ele ajuda as pessoas a realizarem sonhos, que são os objetivos da vida. Né? E um sonho, um momento é a aposentadoria dela. E o primeiro pilar, eu não posso trabalhar pelos meus clientes e eu não posso sonhar pelos meus clientes. Eu não posso traçar os objetivos, né? Eu não posso trabalhar, que é a forma como ele ganha dinheiro, eu não posso traçar os objetivos dele. Cada um trabalha de uma maneira e cada um tem os seus objetivos. Mas a minha profissão, o meu trabalho, que tenha tudo a ver com o teu, é primeiro proteger o patrimônio que esse meu cliente construiu e depois ajudar a rentabilizar da melhor maneira possível para potencializar e antecipar talvez os sonhos deles, porque uma hora ou outra todo mundo vai se aposentar. E como é que foi esses momentos que tu pagou uma pólice, que algum ente querido deixou, né, o segurado deixou esse plano e a família foi receber? Me conta um pouco desse universo, que é uma questão que, claro, a dor da perda nunca vai ser superada, mas pelo menos a parte financeira, né, algumas outras dores que geram depois da perda, porque é inevitável, que podem acontecer, principalmente eu quando nasceu meus filhos, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um seguro de vida para proteger no mínimo o estudo deles até a idade adulta, quando eles conseguiriam até, né, cuidar dos seus próprios ganhos e tudo mais. Sim. Como é que foram esses momentos? Me conta um pouquinho dessas histórias aí, que deve ter várias. Várias. Bom, são quase 9 anos, né? Eu já paguei muitos benefícios. Poderia contar várias histórias, mas tiveram 2 que foram muito marcantes para mim e que mudaram completamente a minha forma de ver o meu trabalho, né? Acho que o primeiro, principalmente, assim, o primeiro mudou a Daniele corretora, a Daniele vendedora. Eu tinha 6 meses de atividade e o meu pai falou assim: filha, você precisa falar do seguro de vida com o Robson, que era um amigo muito grande da nossa família. E eu conheci os filhinhos dele desde pequeno. Os filhos tinham 14, 15 anos nessa época e eu fui lá falar com ele, fui na casa dele, expliquei sobre a importância do seguro. Por uma questão cultural, ele falou: Dani, entendo que é importante, mas assim, eu tô um pouco apertado agora porque eu tô realizando um sonho de construir a minha casa. E ele tinha uma empresa, ele era empresário, mas estava gastando um pouco mais naquele momento porque ele estava construindo uma casa maravilhosa. E estava um pouco descapitalizado, né? E ele falou assim: não, acho que é muito importante, mas vamos esperar uns 6 meses? Porque daqui 6 meses eu já terminei aqui a obra e a gente pode fazer.
E alguma coisa me disse naquele momento que eu precisava insistir um pouquinho com ele, sabe? Eu falei, Robson, eu entendo, você está realizando um sonho, um momento muito incrível, só que você é o pilar financeiro da sua família e você tem 2 filhos. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer o ideal daqui 6 meses, mas alguma coisa você precisa ter. Ele tinha 49 anos, Rivo, saudável, sim, vegetariano, atleta, treinava, jogava bola. E aí ele falou, tá bom, então a gente vai fazer um só para proteger então a educação das crianças, né? Um filho queria ser médico, a outra queria ser engenheiro. E aí eu falei, então tá bom, fizemos. Passaram alguns dias, ele precisava pagar o primeiro prêmio da apólice, ele fez análise médica, foi aprovado pela seguradora, deu algum problema no cartão de crédito, ele não pagou o primeiro prêmio por algum motivo, me ligou, falou, Dani, vai chegar um cartão novo que meu cartão foi clonado. Então, na sexta-feira, passa aqui em casa para você pegar o número novo do cartão, para eu poder fazer o meu primeiro pagamento da apólice, né? E a apólice só fica válida depois do primeiro pagamento. Eu falei, tá bom. Aí na sexta-feira foi corrido, mas passei lá na casa dele, peguei, falei, bom, segunda-feira de manhã eu vou colocar a proposta pra gente ativar a apólice e ele ficar protegido. No domingo, teve um evento com um grupo dos amigos dele lá, da igreja que a gente frequentava, e ele estava jogando bola e ele teve um infarto fulminante. E ele morreu no domingo. E eu estava com a proposta, com o número do cartão de crédito, que não tinha sido cobrado ainda, e eu fiquei desesperada. No domingo, a esposa dele me ligou e falou, Dani, o Robson faleceu. Deu tempo de ativar a apólice? E aquilo acabou comigo. E os 2 filhos, e a educação dos filhos, e não tinha reserva naquele momento. E aí eu falei, olha, não deu, mas eu vou lutar, eu vou fazer o máximo que eu puder pra gente conseguir pagar esse benefício pra vocês. E aí a Prudential, por bondade, porque ela não tinha nenhuma obrigação legal de fazer isso, ele não tinha pago, ele não pagou nenhum prêmio. Mas a Prudential, por bondade, por toda a história que eu falei pra eles, decidiu pagar. Então, na segunda-feira foi o velório dele, foi muito dolorido porque ele era muito amigo da nossa família. Eu estava lá e eu chorava pela falta, chorava pela dor da família e chorava porque eu não tinha certeza se eu conseguia ajudar. Mas aí quando foi na quinta-feira, o pessoal do jurídico da Prudential me ligou e falou assim, Dani, a gente decidiu que a gente vai pagar, porque a família precisa. Então, isso mudou a história da família deles. Nossa. Os filhos estão na faculdade, né? Um até já se formou, fez faculdade até em outro país, e eu entendi a minha função na vida dessa família. História, então, né? Foi muito forte para mim, muito forte. Eu levei o cheque para eles. Tinha o cheque no nome do Gustavo, com o valor da faculdade dele, o cheque com o nome da Juni, que era filha, e um cheque para a esposa. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Ela falou assim, você foi um anjo que veio 30 dias antes do que aconteceu, porque Deus sabia que a gente ia precisar. E ali ela pediu pra gente dar as mãos, ela fez uma oração para agradecer por eu ter ido lá. E ali todo mundo chorou, eu escrevi uma carta para ela, dizendo que eu não conseguiria trazer ele de volta, a gente não conseguiria resolver a falta dele, mas que essa foi a última atitude de amor que ele teve pela família dele, porque toda a dignidade dele seriam mantidas pela decisão altruísta que ele teve de proteger os filhos e a esposa. Então, assim, foi muito emocionante. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Isso mudou completamente o meu coração. E aí eu passei a não ser mais só uma vendedora de seguros por metas, por números, mas por amor, sabe? Pela missão. E agora, o último benefício que eu paguei, faz pouquíssimas semanas, foi para um cliente muito querido, que eu acabei me tornando amiga, de 33 anos de idade, empresário, PhD em Economia pela USP, foi diagnosticado com câncer no cérebro, agora, recentemente, um câncer muito agressivo. Estou passando por esse processo, né, junto com ele. E no meio da pandemia, a família, mesmo sendo uma família muito boa, com muito patrimônio, foi muito afetada pela pandemia, porque eles têm comércio. E grande parte dos recursos da família foram utilizados no momento da pandemia. Então, quando ele foi diagnosticado e precisou fazer vários tratamentos que o convênio não estava cobrindo, o que salvou ele, né, no sentido de dar a ele as melhores chances para ele fazer o melhor tratamento, foi o seguro de diagnóstico de doença grave. Então, ele é um amigo, se Deus quiser, ele vai ser curado e vai ficar tudo bem. Mas eu pude ouvir do irmão dele assim, Dani,
a gente nunca vai conseguir agradecer você pelo que você está fazendo, né? Pela conscientização que você trouxe para o meu irmão e porque esse dinheiro que ele está recebendo agora é o que vai dar dignidade no tratamento dele. Então, assim, é uma missão linda, é muito nobre. Não precisava contar histórias tão profundas assim. Mas elas são... os ouvintes chorar aqui. Elas são muito profundas. Linda. É maravilhoso, é incrível. Lindas histórias. Eu sabia que tinham histórias maravilhosas. Né? Tem outras ainda, mas essas são as que mais me marcaram. Essas nós poupamos pro Rivotril de Réveillon. Verdade. Nós estávamos combinando antes, né? Que estávamos os dois de branco. Tava. Vamos fazer Vamos lá. Querida, tu falaste de coisas tão maravilhosas, né? Da tua missão. E eu queria saber dos teus valores. Quais são os valores da Dani Martins? Ai, Rivo, valores que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? Coisas de berço, assim. De que a gente tem que ser verdadeiro, de que a gente tem que ser transparente com as pessoas, de que a gente tem que ter lealdade, que a gente tem que ter fé. Porque a gente não consegue ser forte o tempo todo, sabe? E tem momentos da vida que se a gente não se render à ajuda de Deus e das pessoas, a gente não consegue vencer sozinho. Então, esses são os meus valores. A minha família e Deus são as coisas mais importantes para mim, mais importantes que eu aprendi, sabe, a valorizar. Os meus amigos, as pessoas que a gente carrega na vida, sabe? Resultado é muito bom, dinheiro é muito bom, enriquecer é muito bom, mas tudo isso é passageiro. Acho que o que vale, o que fica, é o legado que a gente deixa, é as vidas que a gente transforma, as pessoas que a gente ama, sabe? É a história que a gente constrói. Então, esses são meus valores, né? O mundo precisa de pessoas que não se compram e nem se vendem. Por dinheiro, por fama, ou seja lá pelo que for. Então, esses valores são muito sérios para mim. Eu tive a honra de, quando eu fui eleita, né? Quando eu me classifiquei como campeã, e o presidente da Prudential me ligou junto com outros diretores para dar essa notícia. Ele falou assim: a gente está feliz por você ter sido a número 1 de vendas e ter atingido o recorde de pontos da história da empresa, mas a gente está mais feliz ainda por você ser uma referência de ética, porque você nunca teve um problema de ética e compliance, você nunca teve uma reclamação de cliente dentro da empresa. E isso é muito raro. E eu falei, porque não compensa, né? Não compensa e não vale se não for assim. Então, essa sou eu, sabe? Que lindo. Aprendi, né? Aprendi com meu pai e com a minha mãe, que são minha mãe já descansando, mas o meu pai e ela, as pessoas mais corretas, éticas, verdadeiras que eu já conheci na minha vida, assim. Então, eles me ensinaram isso. Que maravilha. Dani, vamos mudar um pouquinho de assunto então. Vamos. Tá? Falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Como é que tu definiria, né? Porque tu ter lançado a mentoria, tu empreendeu algo que é a educação dos teus pares. Sim. Como é que tu definiria a Dani empreendedora? A Dani empreendedora tá a todo vapor. Rivo, assim, eu atingi todos os meus objetivos dentro da Prudential, né? E agora eu tenho novos objetivos, né? Então, eu definitivamente assumi o posto de empreendedora também. Me considero hoje uma empresária e eu tenho hoje objetivos ainda maiores do que todos aqueles que eu conquistei até hoje. Então, de fato, o meu grande objetivo de vida, além de continuar protegendo os meus clientes, mas é ter a maior plataforma educacional de preparo de vendedores de seguros e investimentos do Brasil. Esse é o meu grande objetivo, é o meu grande sonho. Por quê? Porque a gente tem aproximadamente 150 mil profissionais desse ramo, entre vendas de seguro e vendas de investimento. Só que a grande maioria não tem preparo, assim, sabe, de vendas, de desenvolvimento pessoal, comercial, de técnicas, de aprimoramento, de análise de comportamento, de autoanálise comportamental. Então, o meu grande objetivo é construir, e já estou construindo, uma grande plataforma educacional para esse mercado. Eu me sinto pronta para isso, acho que o mercado merece isso, acho que os clientes merecem profissionais qualificados, e é isso.
Então, estou aí nessa empreitada e estou muito feliz. Os resultados têm sido incríveis. Então isso já é um spoiler dos novos projetos? Ou tem outros projetos? Tem outros também, que eu não posso falar ainda. Mas tem, esse é um grande empreendimento. Sim. Mas tem outros também que estão acontecendo paralelos e que em breve eu vou poder compartilhar aí com todo mundo. No podcast Réveillon. Podcast Réveillon. Dani, como tu define as tuas metas e o que tu faz para colocá-las em práticas? Tá. Eu defino elas de maneira muito clara. Eu uso o método SMART, né, que todo vendedor precisa saber. Tem que ser meta específica, mensurável, tem que ser atingível, tem que ter um tempo para acontecer. E eu metrifico, então, assim, eu quero tal objetivo. Eu quero, por exemplo, ser campeã, ser número 1. Então, eu já sabia o quanto de pontos eu precisaria fazer para eu ser campeã. Então eu fui de frente para trás, desenhando, então o que eu deveria fazer diariamente, semanalmente, mensalmente para que isso fosse atingido. Então eu sou muito organizada nesse sentido, sabe? Primeiro precisa ser uma meta que realmente arda o coração, né? Não adianta ser uma meta que não te motive realmente e que não te faça acordar e dormir todos os dias pensando nela. Então, essa é a minha premissa. Todas as metas que eu coloquei pra mim na vida eram metas que me motivavam muito. E depois que eu defini as metas, eu criei a estratégia. Então, o que eu falo para os meus mentorados, e sempre que eu posso, é que assim, o resultado não é aleatório. O resultado que eu atingi de ter alcançado o recorde de pontuação da história não foi aleatório, teve muita estratégia inteligente por trás. Estratégia comercial, estratégia de negócio mesmo, de negociação com os clientes, de fazer o melhor por eles sempre, que é outra premissa que eu tenho e também está dentro dos meus valores. O meu cliente sempre em primeiro lugar. Eu sempre vou fazer o melhor por ele e o meu resultado vai ser consequência disso. Eu não faço por mim, eu tenho que fazer por ele. A gente faz juntos. Ele que decide pelo melhor, sabe? Então é isso. E aí eu coloco a meta, estratifico essa meta, coloco o passo a passo do que eu tenho que fazer, acompanho o resultado, faço checagem, se precisar mudar a rota, muda a rota, mas eu tenho muito fixo o objetivo que eu quero e eu não me desvio dele, sabe? Eu não perco a atenção nele e vou até o fim e faço o que precisa ser feito. Depois, eu tenho uma aula, inclusive, que fala disso. Como desenhar metas e alcançar metas de uma forma muito assertiva. Que lindo. Vamos fazer um Rivotril aula. Rivotril aula. Uma aula. Quem é vendedor, né? Aí, que quiser aprender um pouco mais sobre isso. Dani, e eu adoro viajar. Uhum. Eu sei que recentemente tu fizeste uma viagem maravilhosa com a tua família, que foi uma das viagens dos teus sonhos. Sim. Né? E que tu tá preparando também uma nova viagem agora, que é uma viagem ganha com um objetivo maravilhoso. Conta um pouquinho dessa viagem que tu fizeste com a tua família, com o teu maridão, com a tua filha linda, e essa viagem próxima que tu vai fazer, e conta o porquê, porque a gente não falou do que ganha a primeira colocada na Prudential no Brasil. Pois é. A gente ama viajar, né? Eu, a Júlia e o Daniel. A Júlia ama também, minha filhinha. A gente, depois que eu me qualifiquei campeã, eu falei, olha, eu acho que eu mereço um prêmio. Férias. Mereço umas férias. Eu trabalhei muito, mais do que merecido. E aí a gente realizou um sonho que a gente tinha. Eu tenho um mural de sonhos, né? E no meu mural de sonhos tem várias imagens de coisas que eu quero realizar. E dentre elas tem uma lista de viagens, né? Tem coisas, tem realizações e viagens também. E essa era uma viagem que estava na lista dos sonhos, que era uma viagem para Maldivas. A gente ficou uma semana lá, foi para Dubai também. Foi uma viagem incrível, é um lugar mágico, assim, não tem como explicar com palavras, é só vivendo mesmo. Foi muito maravilhoso, foi uma experiência em família, sabe? Acho que a coisa mais legal que tem de viajar é com quem você viaja, né? Porque você pode ir pro lugar mais incrível do mundo, mas se for sozinho, não sei se tem tanta graça. Não tem. E a gente foi juntos e a gente viveu momentos assim inexplicáveis juntos, sabe? E foi um sonho, assim, foi uma bênção. Todos os dias eu acordava, 4 e pouco da manhã, saía do quarto, aquele mar azul turquesa, aquele céu rosa, e eu falava assim, meu Deus, obrigada por isso, obrigada. Um sentimento de gratidão, eu até me emocionava às vezes, sabe? De chorar mesmo, de falar, não é necessariamente só pela viagem, mas é pelo contexto e por tudo que isso significa. Então foi muito incrível. E a próxima que a gente vai para Nova York,
que é um lugar que eu amo no mundo, a gente já foi algumas vezes para lá, mas o campeão da Prudential, ele recebe um reconhecimento, que ele fica com a foto durante 4 dias no topo da Times Square. Então, sabe aquele lugar que eu falei, que eu fui para Nova York a primeira vez, e eu olhei para aquele lugar e falei, nossa, gente, essa empresa deve ser muito importante, porque olha onde ela tá, no topo da Times Square. Isso foi há 9 anos atrás. E eu não podia imaginar que 9 anos depois eu ia pisar na Times Square, eu ia olhar lá para cima e ver a minha foto como campeã com a bandeira do Brasil representando o nosso país no mundo. E assim, vai ser muito emocionante, com certeza. Então a gente está indo para lá na próxima semana e vai ser incrível, assim. Eu tô emocionada só de pensar. E tudo patrocinado pela Prudential. A gente tem uns créditos aí de viagem da Prudential, então ela vai patrocinar uma parte. Se Praiasta vai contar, mas da questão da escolha do quarto do hotel, do evento que tem. É verdade. Como é que é essa história? É verdade. É assim, eu nem sabia disso, né? Mas depois eu soube que o nosso evento oficial seria em Chicago, só que não foi possível por causa da pandemia. Então a gente vai ter 2 reconhecimentos. Esse que vai ser em Nova York, com a foto lá, e vai ter um também que era para ser em Chicago, que precisou ser no Brasil por conta, né, do Covid, que vai ser na Bahia, num resort lá. Mas sempre que um campeão se elege, né, na Prudential, ele é o primeiro eleito a ficar com o melhor quarto do hotel. Então ele fica com a suíte presidencial, depois vem o presidente da Prudential, depois vem os outros colocados. Então isso é interessante, né? É legal essa cultura, né? Por isso muito que eu queria que tu falasse dela. Que é muito legal. Eles valorizam muito, assim. É uma empresa americana, eles têm o parâmetro da meritocracia muito forte e eles valorizam muito o vendedor que está lá na ponta, que está com o cliente, que está no campo, né? Eu acho legal isso ter como exemplo para os empresários que nos escutam aqui nesse podcast, né? É incrível. É legal ter esse exemplo, assim, porque eu, como empresário, como gestor do escritório, como CEO de uma empresa, eu posso pensar que a pessoa mais importante é o meu vendedor, né? A pessoa que vende o meu produto, a pessoa que vende o meu serviço, seja eu, ou seja, né? E na parte interna, na parte externa, o cliente, né? Sim. Sempre. É pessoas e processos. Pessoas e processos. Não, e nenhuma empresa sobrevive sem área comercial, né? Então, assim, o máximo que puder motivar e criar mecanismos para que esses vendedores performem, melhor. Tu falaste do livro do Spin Selling, né? Me cita 3 livros, então, já estamos indo para o final, mas me cita 3 livros do que tu acredita que todo mundo deveria ler. 3 livros de qualquer assunto que todo mundo deveria ler. Eu vou falar os meus preferidos, mas os meus preferidos são de vendas. Não, tem um que não é de vendas. Eu vou falar 4. Então tem o Spin Selling, Alcançando Excelência em Venda para Grandes Clientes, que é um livro incrível. Tem o Vendamente Não ao Cliente, que fala sobre neurovendas. E tem um que é Como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fazer mais negócios, que é do Jeb Blount, que é um autor que eu gosto muito e é um dos melhores livros que eu já li. De verdade, assim, é muito bom. Ele traz, assim, eu sou a pessoa que sempre levantei a bandeira de que inteligência emocional para vendas é a grande sacada do século, assim. O vendedor que quer performar, ele tem que ser bom em inteligência emocional. Ele tem que ser, não tem outra alternativa, sabe? Então, esse livro colocou, assim, em palavras. Eu li e eu falava assim, meu Deus do céu, eu não acredito que alguém pensa assim também, que incrível. E, assim, em palavras, padrões científicos, sabe? O que eu sempre acreditei de forma intuitiva. Então é um livro maravilhoso. E a Bíblia, né? Que é o livro da sabedoria, assim. A Bíblia é o livro que te mostra o caminho para não sofrer, o caminho para você realmente dar valor para aquilo que importa, para você não esquecer da sua essência, para você saber que você, por mais inteligente que a gente seja, por mais resultados que a gente tem, a gente é finito, a gente é frágil, sabe? É sempre bom lembrar disso, né? Porque a gente vai alcançando os resultados e vai atingindo cada vez mais autoridade, mas é sempre bom a gente lembrar da nossa essência, é sempre bom a gente lembrar que a nossa vida é frágil, que a gente depende de Deus para tudo que a gente faz. E que somos iguais, né? E que todos somos iguais. Porque para Deus a gente é todo mundo igual, né? Então... Eu digo... Eu já te falei isso, mas eu vou... Já falei aqui também no Rivotril, para mim, a palavra compaixão é muito importante para o ser humano. Não querer que o outro sofra. Não querer que o outro sofra. Se todos nós não quiséssemos que o outro sofresse, quão diferente seria o mundo, né? Seria muito melhor.
Só que a compaixão, ela parte do sentimento do amor, né? Sim, sim. E o amor só tem uma fonte, né? O verdadeiro amor nasce no coração de Deus. Sim. O puro amor, não tem outra fonte. Então, somos imagem e semelhança. A gente é imagem e semelhança dele. Então, assim, sempre que a gente se afasta dele, o amor do nosso coração vai esfriar. Sim. E vai esfriar por nós mesmos e vai esfriar pelos outros. A gente não consegue ter compaixão, a gente não consegue se perdoar, a gente entra num viés de sofrimento. Então, por isso que eu acho que a Bíblia é um livro que eu não posso deixar de falar. Não. Porque tem todas as respostas lá, sabe? De tudo que a gente precisa pra gente viver feliz. Os conselhos, eles são muito sábios. Então, tem esses 3 de vendas e a Bíblia da vida. Que bom. Um erro que tu cometeu que te gerou um grande aprendizado. Ai, olha, vou te falar. Um erro que eu cometi que me gerou um grande... Foram vários, né? Sim, eu só quero um. Dá pra listar um monte. Talvez o maior que tu lembre. Nossa, o maior. Olha, um erro que eu cometi foi de... Quando eu atingi, assim, um resultado já muito bom mesmo. Isso faz uns 5 anos. Foi me achar boa o suficiente. E deixar de reconhecer as pessoas que estavam próximas de mim, a importância que elas tinham na minha vida. Subiu um pouco pra minha cabeça, sabe? E eu me questionei em relação às pessoas que eu gostaria de continuar tendo na minha vida. E eu sofri muito por isso, muito mesmo. Eu comecei a pensar assim... Nossa, eu não sei se eu vou poder falar isso. Nunca falei isso. Fala, querida. Nunca falei isso. Dá uma pausa, então, que eu vou voltar. Não, sem pausa, sem Dá uma pausa. Não, sem pausa. Olha, um erro muito grande que eu cometi, ainda bem que foi rápido, sabe? Mas que eu aprendi muito com ele. Foi eu achar que eu era boa o suficiente sozinha. E há alguns anos atrás eu nunca disse isso pra ninguém. Tô falando aqui a primeira vez. Eu achei que por eu ter uma performance muito alta, por eu ser naquele momento um pilar financeiro da minha família, eu achei que o meu marido tinha um valor menor do que eu por causa disso. E eu cheguei a pensar na possibilidade de que talvez eu não precisasse tanto dele mais. E essa foi a maior dor da minha vida, a maior dor da minha vida. Deixar subir para a cabeça, sabe, um pouco, o sucesso. E o que me salvou e que me fez voltar para a minha essência e enxergar a grandiosidade de homem que eu tinha do meu lado foi a sabedoria de Deus. Foi Deus me dizer assim, filha, isso não é tudo na vida. Por quê? Porque se amanhã você não puder trabalhar e continuar enriquecendo, esse é o homem que vai estar do seu lado, cuidando de você numa cama se você precisar. Esse é o homem que te ama acima de todas as coisas. Esse é o homem que te ama de verdade. Então eu pude amadurecer na minha mente que sucesso não é tudo e que família é tudo. E o Daniel é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu não saberia viver sem ele. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha ele. Ele foi a minha base, a minha sustentação, sabe? Independente de quem ganha mais ou quem ganha menos, isso não determina a importância de uma pessoa na nossa vida. Então, foi a maior lição que eu aprendi na minha vida, sabe? E eu pude voltar para ele, né? Me voltar para ele e dizer assim, amor, me perdoa. Me perdoa por em algum momento eu achar que você deixou de ser importante, por não estar ganhando a mesma coisa que eu, por não ser em algum momento um pilar financeiro da nossa família. Me perdoa por isso, porque eu reconheço que tudo que eu atingi foi porque eu tinha você do meu lado. Todas as bênçãos que Deus derramou sobre mim é por causa da nossa família, é por quem você é para mim. E ali a gente teve uma renovação dos nossos votos, sabe? É como se a gente tivesse casado de novo. A gente está 19 anos juntos. E eu sei que muitos casamentos passam por crise. E esse momento foi um momento de crise que a gente passou. Mas renovou completamente o nosso amor, sabe? Um pelo outro. Então foi o maior aprendizado que eu tive na vida. Foi esse. Foi no meio de muita dor, mas foi, acho que, a maior certeza que eu tive que
resultado é uma coisa, amor, família, parceria de vida é outra, sabe? E as coisas não se substituem. Não. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive. Primeiro saúde, primeiro Deus, primeiro família, saúde, família, depois trabalho. Depois trabalho. Eu fui abençoado, sabe, por Deus, por ter conhecido e por conhecer e por ser amigo de vocês dois, de ti e do querido Daniel. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Ele é maravilhoso. Eu sei. Eu só sou o que eu sou porque eu tenho ele comigo. E o Daniel hoje, né, me falando aqui no Rivotril, Sim. Ele é meu sócio. O Daniel é seu sócio. Ativo Investimentos. Sim. Nós estamos montando o escritório aqui em São Paulo. Sim. O Daniel vai ser o gestor do escritório aqui e eu vou passar tudo que eu sei sobre mais de 12 anos de investimentos para ele. E ele, com certeza, vai ser um grande, quiçá, o número 1 da XP. Eu acredito. Como ele assessor de investimentos. E a gente tem um campeonato também que tem, né, o assessor do ano. Sim. Quem sabe o Daniel. Ah, eu não duvido. Com o espelho que ele tem em casa. Ele é maravilhoso. Uma grande educadora. Ele é demais, eu tenho muito orgulho dele. Ele é um grande homem. Tem que se orgulhar. O melhor pai que a minha filha poderia ter. Nossa. Sei disso. Nossa Senhora. Assim, eu falo pra ele, amor, eu tenho que ficar assim de joelhos o resto da minha vida agradecendo por ter você na minha vida, porque é um grande homem, é um grande exemplo, sabe? De ser humano, de caráter, de... Ai, se eu ficar falando dele aqui, eu vou me emocionar, porque... Pode, sabia que pode? Pode, né? Obrigado por esse cumprimento, Dani. Vamos tomar mais um golinho de Rivotril? Vamos, que agora pegou aqui. Pegou. Tu foi convidada, vamos tentar voltar para um momento mais solto, assim. Tá. Né? Tu foi convidada por um TED internacional. Qual o nome dessa palestra? Nossa! Você sabe que eu tenho um sonho, né? De fazer uma palestra num TED. Eu até li o livro do TED. Convidada. De comunicação. Qual vai ser o nome dela? Tudo constrói de trás para frente, então começa pelo nome. Tá. Quer dizer, da frente. Eu acho que o tema seria... Como ser o campeão da sua vida. O que é ser o campeão da sua vida? Como ser o campeão da sua vida? Eu acho que é isso. Não sei, preciso pensar mais, mas eu acho que esse seria o tema. Tá ótimo. Escolha ser o campeão da sua vida, talvez. Escolha ser o campeão da sua vida. Tá. Porque é uma escolha. Eu dou tempo para a pessoa pensar no nome. Já tá pronta. Se alguém quiser me convidar, já tô pronta para fazer o TED. Tá ótimo. Então, Dani, indo pro final, antes da pergunta Rivotril. Ai. Tá? Eu vou te perguntar uma questão, assim, como tu gostaria de ser lembrada? Qual legado tu gostaria de deixar para o mundo? Da pessoa que transformou o maior número de vidas, sabe? Da pessoa que contribuiu para que o maior número de pessoas entendam o que é o verdadeiro sucesso. Muita gente fala de sucesso hoje, né? Mas... para alguns, deixa eu elaborar melhor. Eu quero ser lembrada como a pessoa que contribuiu para que muitas vidas sejam transformadas e que as pessoas entendam o verdadeiro valor da vida, sabe? Que o resultado é importante, que dinheiro é importante, que ter sucesso é importante, mas nada é mais importante do que a base. Nada é mais importante do que... isso que eu já disse, Deus, nossa família, os nossos amigos, a lealdade e ter uma história de que os nossos filhos possam se orgulhar. Sabe, o meu legado é ver a Júlia grande e falar assim, nossa, a minha mãe transforma a vida de muitas pessoas. Ela ensina as pessoas a crescerem através de vendas, mas a não se perderem nos resultados, a não perderem a sua essência e a nunca negligenciar as coisas mais importantes da vida. Se eu chegar nisso, eu atingi minha meta de vida, sabe? Que lindo. É dar orgulho, sabe, para ela, dar orgulho para minha família, dar orgulho para Deus e ser usada por Ele como instrumento. Essa é a minha oração todos os dias. Senhor, me usa. E o que eu não sou capaz, me capacita para que as pessoas entendam a profundidade do que é viver, sabe? E que a gente pode ser feliz. Ser feliz é uma escolha.
E quando a gente não negligencia as coisas mais importantes, a gente tem mais chance de ser feliz. Então esse é o legado que eu quero deixar no mundo. Que lindo. Dani, então, indo para a pergunta Rivotril, tá? Tu sabe que eu sou assessor de investimento há mais de 12 anos. Antes eu era investidor, cliente da XP, depois virei assessor de investimento, tem toda essa história. Meu pai era contador, meu avô era contador, então eu já tenho uma questão de educação financeira desde berço. Mas eu pergunto sempre para as pessoas uma pergunta simples, que é a pergunta Rivotril, que é: qual o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Ele é simples. O maior investimento. Mas o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Eu acho que é o investimento em nós mesmos, para que a gente se transforme em uma pessoa melhor todos os dias para nós e para as pessoas que a gente ama, e para o mundo, para as pessoas que a gente convive. Porque é isso que sobra no final, né? No leito de morte, ninguém vai pensar qual foi a melhor ação que ela comprou. Uhum. Qual foi, nossa, o melhor... Eu não entendo muito disso, né, de investimento, mas assim, aliás, vocês que cuidam do meu dinheiro, mas assim, no final da vida, as pessoas não vão pensar qual foi a melhor ação que ela comprou. Qual o patrimônio financeiro que ela Quanto deixou. que ela tem na conta. Isso não importa. Ela quer saber o que ela vai deixar vivo no coração das pessoas que ficaram. Então, o maior investimento que a gente pode fazer é como eu posso ser melhor para mim e para as pessoas, para o mundo, né? E eu, ainda que um dia eu não esteja aqui, mas que eu fique viva no coração das pessoas por aquilo que eu ensinei elas ou que eu mostrei para elas de alguma forma. Então, sem dúvida, esse é o melhor investimento. Dani, obrigado. Obrigada eu. Do fundo do meu coração, foi maravilhoso esse bate-papo. Gostei muito. Tive uma resposta, né, ou uma revelação hoje. O Rivotril foi especialíssimo. Foi revelador. Foi revelador. Então agradeço de coração toda essa cumplicidade que tu deste para as minhas perguntas, para a minha pessoa e para os nossos ouvintes. Então a gente formou aqui o nosso Rivotril, eu, tu e eles. Sim. Né? Esse é o Sim. trio. Te agradeço. E peço que tu dê as considerações finais e conversa aí com o nosso público que tu gostaria de deixar nas últimas palavras deste Rivotril. Até o próximo, né? Eu te digo já até o próximo. Faremos outros. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, porque acho que todo canal que a gente tem para falar um pouco sobre as coisas que a gente acredita é um canal que alcança mais pessoas, e esse é o meu objetivo, né? Então, obrigado pelo convite, foi uma honra, me senti super à vontade para falar coisas que eu nunca disse, e eu quero dizer que quem precisar, conte comigo no seu desenvolvimento. A gente vai abrir agora uma segunda turma da mentoria Formando Campeões. A gente tem uma lista de espera já relativamente grande, eu estou bem feliz por isso, mas eu tenho certeza que muitas vidas ainda serão transformadas, eu tenho certeza que muitos vendedores vão atingir o seu potencial máximo de resultado depois de uma imersão como essa. Eu estou pronta para fazer você performar mais. E tem muita coisa para ensinar. Enfim, contem comigo para o que vocês precisarem, é uma honra estar aqui. Obrigada pela amizade, obrigada pela parceria, obrigada pela sociedade, porque a gente é sócio também, né? Pelo Daniel, por mim, enfim, é uma honra estar com você e é uma pessoa que eu vou levar para o resto da minha vida. Você e sua família são um presente de Deus para mim. Obrigado, Dani. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Sempre. Muito bom.